amores! Tudo bom com vocês? Então hoje trago um vídeo dando continuidade ao que eu comecei, que foi sobre minha formação, né, que é técnica em enfermagem. Espero muito que vocês gostem. De antemão, eu venho agradecer as pessoas que assistiram, que pediram pra mim continuar. Eu fiquei muito feliz, assim, é bom falar do que a gente gosta, né? Eu gosto de maquiagem, gosto de ser mãe e é sempre bom falar e tentar acrescentar algo na vida de vocês, tá? Espero muito que gostem. Hoje eu vou contar um pouco sobre minha experiência como técnica em hemodiálise, tá? Assim, não vai ser uma aula, eu vou tentar deixar assim o mais claro, o mais clássico possível, porque eu sei que tem pessoas que me assistem que não é da área, então eu quero que fique bem claro assim as coisas que eu vou falar, os termos também, se tiver alguém que é da área, me perdoe, mas eu acho que nem vale a pena aqui eu tentar falar muito de certinho assim do termo, porque é pra abranger todo mundo aí, né? E quem quer também fazer o curso, talvez não saiba ainda os termos, então eu vou deixar assim bem popular, vou tentar deixar uma coisa certa, porém popular, tá bom? Mas vamos lá, porque eu vou tentar falar a vida de 5 anos que foi que eu fiquei trabalhando nessa área. Eu vou tentar resumir aqui em minutos. Vamos lá, bom, eu tenho que começar falando sobre a sala de curso, né? Como é que era? O que foi que eu vi ali sobre hemodiálise, que provavelmente vocês também vão ver se vocês estudam, tá? Minha aula, é engraçado falar isso. Na minha aula de hemodiálise, né, assim, nem de hemodiálise, a aula que eu tive falou sobre função renal e quando a pessoa perde essa função, o que acontece, né? E aí eu lembro que foi uma folha, né? Foi uma folha falando sobre função renal e quando o paciente perde, né, o que acontece, sinais, sintomas, essas coisas. E aí tinha falando sobre hemodiálise, que era um tratamento que o paciente tinha que fazer se viesse acontecer isso. Foi uma aula. E aí, lá no curso onde eu fazia, tinha essa bênção, né, que eu acho que a maioria tem também, de que quando tá faltando 6 meses para eu ia dizer paciente, a aluna se formar, o aluno se formar, tem essa vaga de estágio extracurricular. E aí eu participei, né, que eu acho que seria até tema de um vídeo, como foi eu conseguir esse emprego, que não foi fácil assim, como eu vou tentar resumir aqui, essa parte, né. Eu consegui o estágio, né, fui pra entrevista, passei, fui chamada. Mas vamos lá ao meu primeiro contato com a máquina de hemodiálise. Gente, então assim, ó, a primeira dica que eu dou é assim, se você for aceito em qualquer emprego, independente da área, é você ler um pouco sobre aquilo ali, o que é que você vai fazer. Então, né, fui fazer isso, sempre curiosa, eu falei, nossa, eu vou estagiar na área de hemodiálise, eu nunca nem vi uma máquina de hemodiálise, eu vou ler um pouco. Então eu decidi ler, estudar um pouco, e aí eu fui pro meu primeiro dia de estágio. Gente, confesso pra vocês que no dia que eu cheguei, que eu vi a minha professorinha linda, que se ela assistir meus vídeos eu não sei, né, mas se assistir, um beijo, Rê. Você assim é uma pessoa especial, viu, porque tem que ter muita paciência. Que eu cheguei assim, né, gente, que eu olhei e ela me recebeu de boa, assim, no dia, e aí quando eu vi ela sair do reuso, que é um local onde ficam os capilares, né, eu fiquei assim abismada. Eu falei, gente, o que é isso? Era um capilar, né, que é o dialisador, que a gente chama de capilar, e um bocado de mangueira. Muita mangueira, e eu olhava para aquelas mangueiras, e ela ia encaixando ali, e eu olhava assim, e falava, gente, o que é isso aqui? E ela toda calma, né, disse pra mim assim, hoje você não vai fazer nada, você vai só olhar, porque realmente vai ser um pouco confuso se você nunca viu, e você vai me dizendo o que você sabe sobre a hemodiálise. Aí agora eu vou fechar um parênteses aqui no vídeo e vou dar um resumo básico do que é hemodiálise, tá bom? Pra você que não sabe, né? Porque muita gente acha que a hemodiálise... Gente, acreditem, muita gente, né? Tem gente que vai dizer assim, ah, é mentira, mas eu juro pra vocês, muita gente acha que a hemodiálise é a pessoa trocar o sangue, tipo, tira o sangue do paciente todo e coloca um sangue novo. E não é assim. A hemodiálise, ela tem que ser feita quando uma pessoa, um paciente, perde a função renal. E aí, o que acontece? Esse tratamento, ele vai fazer o quê? Vai ajudar em uma das funções do rim, né? Que são inúmeras, o rim é lindo, gente. Que é tirar as escórias, né, a sujeira do sangue e o excesso de líquido do corpo do paciente, que é uma das funções que, no caso, se o rim parou, o rim não faz mais, né? Então, o que acontece? A hemodiálise é basicamente isso, tá? Que é, assim, uma coisa muito vasta pra explicar aqui. Que se vocês gostarem, eu volto falando mais um pouco sobre minha experiência. Eu vou adorar, eu amo conversar, vocês sabem.
Então, é basicamente isso. A hemodiálise é tirar do paciente as escórias, auxiliar, né? Porque assim, o tratamento de hemodiálise não é só isso que o paciente chega lá e faz, não é só tirar as escórias, tirar o líquido e vai embora, né? Tem todo um aparato, tem administração de TINAX, tem o auxílio, né, da equipe multidisciplinar. Mas bom, resumindo a hemodiálise, acho que vocês entenderam, né? Não é tirar o sangue do paciente, é fazer um tratamento em uma máquina com um dialisador, que é um rim artificial, na verdade, e que esse rim artificial vai ajudar nisso, tirar as escórias, a sujeira do sangue e ajudar também a tirar excesso de líquido. Basicamente isso, tá? Então, fecha aspas agora. Então eu olhei aquele sistema todo, aquela agonia toda, e assim, eu ia me identificando com o que eu tinha lido, que ia ter uma mangueira, né? Que ia levar o sangue para a máquina e que ia passar no dialisador e que ia devolver o sangue ao paciente. Então a importância de você ler, até quando você vai pro curso mesmo, que eu sei que tem estudantes que estão me assistindo, é isso, tipo, se a professora vai dar aula de tal coisa, não custa nada você dar uma lida, porque quando você vê, você começa a pegar o que você leu e colocar em prática, entendeu? Então assim, nesse primeiro dia eu fiz isso basicamente, só isso basicamente. Ela disse que eu não ia fazer nada e realmente não fiz nada, eu fiquei só observando, anotando e muitas coisas, prestando atenção em muitas coisas. Então assim, e aí nesse dia, né, ela montou o capilar e me explicou. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona a rotina da clínica onde eu trabalhei, tá? Se for diferente aí na sua cidade. O paciente tem uma cadeira, não é dele a cadeira, nem a máquina é dele. O que é realmente dele é o capilar e o seu sistema, né? E aí o que acontece? O paciente chega, senta na cadeira e a máquina. São máquinas e cadeiras normalmente, se não acontecer algum problema técnico, fixo dos pacientes, né? Tipo, o paciente tal chega naquela primeira cadeira, naquela máquina, é dele. São 3 vezes na semana, normalmente, que fazem hemodiálise e são daquele paciente. Teoricamente, tá, gente? Não é dele. O que é dele realmente é o capilar. Então acontece, o paciente chega, né? E aí a gente afere a pressão, faz todo o sistema, né? Então o que eu ia observando foi isso. O paciente chegou, e aí aferiu a pressão, e eu observando, gente, eu olhava aquilo ali, eu olhava aquelas mangueiras e dizia, gente, eu não vou conseguir. Porque não é assim, você não vai chegar e vai encaixar de qualquer jeito. Cada mangueirinha tem o seu lugar, e é super importante. E tinham 3 máquinas, então assim, quando eu olhava aquilo ali, eu falava, será que eu vou conseguir pegar? Então assim, foi um pouco assustador o primeiro dia, né? Mas como eu falei pra vocês, a importância de eu ter lido antes me ajudava, porque eu li a parte teórica e tava vindo a prática, então eu conseguia estar associando. Então o primeiro dia pra mim foi bem assustador. Mas a hemodiálise é prática, né? A hemodiálise eu digo assim, o técnico de hemodiálise tem que ter a prática. Por isso que às vezes quando a gente chega, quando é novato, que eu também já treinei, a gente acha que quando a gente chega, a gente pensa assim, eu não, graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas a maioria pensava que a gente queria escravizar. Mas não é, porque se você não faz, você não aprende. Se eu falar pra vocês aqui agora, não, gente, vocês vão ter uma máquina chamada Fresenius, vai acontecer isso, vocês não vão pegar, de jeito nenhum. A não ser que seja um macho, né, que esteja aí do outro lado. Mas é a prática. Então, nesse primeiro dia, o que eu fiz? Eu só olhei. Olhei e fui associando o que eu tinha estudado em casa. Ela ia me perguntando e tal. Então, assim, é assustador. Talvez, assim, quem tem assistindo vai até com um estágio, não sei. Mas é tão perfeito. Eu, hoje em dia, eu olho pra hemodiálise com um olhar, assim, tão... Eu sei que é sofredor pro paciente, mas, assim, o paliativo que a gente pode fazer pelo paciente é tão interessante que hoje eu digo pra vocês, assim, realmente a hemodiálise é uma coisa a ser, assim, admirada, né? Porque é uma chance pro paciente a ficar na espera. Imagine quantos pacientes não morreram sem fazer hemodiálise, né? Quantos pacientes já não morreram porque não conheciam esse método de hemodiálise? Então, assim, antigamente eu digo, né? Ou senão até as pessoas que moram às vezes no interior e não tem acompanhamento. Então, a hemodiálise é, vamos dizer assim, um paliativo até chegar ao seu transplante, que é talvez a cura, né, do paciente, porque assim, infelizmente tem paciente que rejeita o transplante, né, que o órgão não é bem aceito pelo corpo e tal, que aí já é outra coisa. Mas assim, a hemodiálise é isso, é um tratamento, é tentar, como eu posso dizer, ajudar o paciente a prosseguir sem essa função. E assim, gente, eu fico um pouco assim perdida aqui pra falar pra vocês,
porque é muita coisa dentro da hemodiálise. Se vocês quiserem dar dicas assim de vídeos que vocês querem saber, eu vou tentar separar por método, por tópico, mas hoje eu vou tentar abranger um todo, tá? Então assim, a hemodiálise é isso. Vamos fechar esse meu primeiro dia e vamos... Eu quis falar um pouco porque vai ser normal, né? Isso aí foi muito normal, eu acho que a maioria das pessoas se assusta. Vamos agora assim falar um pouco sobre a rotina, como é que acontece a hemodiálise, tá? No meu ver, voltando a dizer, eu trabalhei nessa área, graças a Deus, 5 anos, eu acho que foi bem trabalhado, fazer tudo com muito amor e muita, como eu posso dizer, cuidado, porque assim, quando eu olhava aquele paciente na máquina assim, eu falava, pode ser eu. Infelizmente o rim da gente, ele não vem com a cartinha quando a gente nasce falando, olha, eu sou um rim que eu vou funcionar só até tal ano. Não vem. Então assim, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa, infelizmente, pode passar por isso. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Então se você é técnico de enfermagem, pretende trabalhar ou trabalha, a gente se colocar no lugar das pessoas é de mera importância, porque não é fácil. De suma importância, porque não é fácil. Então assim... É uma situação tão delicada que a pessoa se encontra que o que eu acho que a pessoa tem que fazer é sempre estudar, pesquisar, entender ali para poder estar ajudando o paciente. Então, basicamente é isso, né? Um resumo que eu tentei colocar aqui para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre a rotina. Basicamente essa. O paciente chega, vou resumir, se pesa, né? O paciente ele tem um peso estipulado que chama peso seco. Esse peso seco é um peso onde o paciente se sente bem fisicamente, né? Tipo, é um paciente que não tá tendo falta de ar, ele tá conseguindo se locomover bem, não sente cãibra, se sente bem. De fato, o peso é basicamente isso. É um peso baseado com o paciente, com o enfermeiro, que eu digo que também o técnico tem parte aí sim, e com o médico. E eles chegam um comum, né? E é o peso seco. Aí o paciente chega, vamos supor aqui que o paciente pesa 60 quilos, ele chega com 62 quilos. Então ele dá 2 quilos a mais do que um peso que é perfeito para ele. Que é uma coisa variável, ele nunca vai estar certinho. Porque pode ser que o paciente engorde ou emagreça. Bom, aí ele chegou, se pesou, e ele vai pra cadeira e tal. E aí o certo... Se tem um paciente que assiste aí, é conferir se o capilar, porque todos os capilares, todos os dialisantes vêm com o nome identificado, né, que a gente mesmo identifica. Conferir, aí o paciente confere, senta na cadeira, a gente afere a pressão e aí a gente programa o peso do paciente. No caso, se o paciente pesa 60 quilos e chegou com 62, vai ser 2 quilos a mais. Só que tem um peso que é como eu posso dizer, do volume que é do soro, que é administrado tanto na devolução do paciente, quanto fica no sistema. Então acontece. Gente, eu tô achando que eu não vou conseguir gravar esse vídeo direito, porque é tanta informação pra passar que eu acho que eu não tô conseguindo organizar isso. Mas eu vou tentar, vamos lá. E aí o paciente se pesa, né, como eu falei, aí chega, a gente coloca, programa na máquina, 2 kg mais 400 ml que é o de soro, que fica no sistema, mais o outro que a gente vai devolver o sangue pro paciente. Como eu falei, não tira o sangue todo do paciente, né? É um sangue limpo, passa pelo dialisador e devolve pro paciente o mesmo sangue. Então aí, então como eu expliquei mais ou menos pra vocês, depois que o paciente se pesa, ele senta na cadeira, a gente afere a pressão, que é uma coisa de extrema importância, né? A aferição da pressão antes e durante e depois, né, da hemodiálise. E aí a gente afere a pressão, faz a punção. É feita 2 punções na fístula. Uma na arterial e outra na venosa. Porque tem a arterial e a venosa. Uma leva o sangue para a máquina, que passa pelo dialisador, e outra devolve o sangue para o paciente já filtrado. Então assim, precisa dessas 2 funções. As agulhas são de calibre bem grande. Precisa também, porque precisa ter essa força, né? Esse suporte para aguentar o fluxo da máquina que puxa. Não poderia ser uma agulha, infelizmente, fina. Ou tem também outro acesso, que é o catéter, né? Mas que o melhor para o paciente é a fístula. Assim, e aí pronto, é feito esse acesso ou através do catéter ou através da fístula, né? Que são os 2 tipos de acesso. E aí pronto, conecta o paciente na máquina, liga a diálise, né? O paciente que está ali, né, durante a hemodiálise é um paciente que requer atenção. Porque se a gente for olhar, não precisa nem ter muita lógica para isso, né? Pensa em uma pessoa senta em uma cadeira e de uma hora para outra o seu sangue é tirado
né, do corpo, tem aquele sangue extracorpóreo tirado e devolvido. Por mais que seja uma coisa tira e devolve, tem isso aí, tem esse sofrimento, tem a parte que a máquina tira o líquido, né? Pensa você sentar com 62 quilos e sair com 60. Tem esse sofrimento, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser observada porque é um paciente que pode sofrer hipotensão, hipertensão, cefaleia, hipoglicemia, cãibra, náusea. Pode vir sim acontecer. Então, a importância do técnico de enfermagem é justamente essa monitorização. Monitorização, isso mesmo fala? Tem que aferir temperatura, pulso, porque é como eu posso dizer, um tratamento que não é tão tranquilo assim, né? Apesar de ser uma coisa segura, ele não é uma coisa que vai dizer assim, não, ele vai sentar e não vai sentir nada. É mentira. Então é por isso que o técnico de enfermagem entra aí. Ele fica ali monitorando junto com a equipe, lógico, mas quem fica na sala de hemodiálise é o técnico. E ele fica monitorando para o quê? Dar justamente esse suporte para o paciente. Porque um paciente que às vezes sente náusea, né? Ele precisa de uma medicação administrada, que tem como administrar essa medicação. Cefaleia, que normalmente também é o que eles sentem. Hipotensão ou hipertensão, que é esse suporte que a gente tem. Pelo menos na clínica onde eu trabalhava, o que não tem o suporte, que também eu acho que não sei assim, normalmente não era uma coisa tão assim vista, eu acho que por isso que não tinha, que era a hiperglicemia, né? A hipoglicemia sim, tinha um suporte, mas a hiperglicemia normalmente não. Era até assim, questionado às vezes, mas se for parar pra analisar, era uma das coisas que os pacientes menos sofriam lá, pelo menos nos meus plantões, tá gente? Era com hiperglicemia. Então assim, o técnico de enfermagem entra aí. Entra nesse cuidado, né? O cuidado com a fístula, o cuidado de você funcionar uma fístula e ver se ela tá realmente boa, porque assim o enfermeiro é um enfermeiro para as outras alas, então assim não tem aquela mesma atenção do que você ali funcionando todo dia, olhando aquele catéter todo dia, porque tanto a fístula quanto o catéter pode infeccionar. A fístula é bem quase zero, mas acontece porque eu já peguei um caso de fístula infeccionada, então assim tem que ter esse cuidado, né? Na hora que você vai funcionar, ver como é que tá, se tá vermelho, se tá quente, né? Se é uma fístula que tem um frêmito bom, que você coloca a mão e você sente realmente, né, que tá boa ali pra funcionar. Então tem que ter todo esse cuidado na aferição da pressão, porque às vezes o paciente, gente, é impressionante a hemodiálise. Às vezes o paciente chega com uma pressão ótima, de uma hora pra outra você olha, a pressão baixou de vez, ou de uma hora pra outra a pressão aumentou de vez. Então assim, esse monitoramento é de suma importância. Então assim, a hemodiálise eu costumava dizer que você até senta, né, às vezes, tá? Tinha plantão que às vezes a gente sentava. Sentava e aparentemente era um trabalho assim bem tranquilo. Mas às vezes os pacientes passavam tudo mal um atrás do outro. Tipo, um tava vomitando e ele precisa de ajuda porque ele tá conectado a uma máquina. Ele não pode levantar e ir no banheiro. Então assim, precisa dessa ajuda, né? De você ajudar ali, auxiliar ele para ele não broncoaspirar. Às vezes é um paciente que apresenta calafrio. Então assim, o técnico de enfermagem é assim, é a alma da diálise. Gente, eu sei que eu puxo o saco pro técnico, eu puxo, porque se ele não fizer um trabalho bem, é provável que ele bote assim em risco a vida do paciente, a rotina do lugar. Então, realmente é uma área, né? O técnico é assim, por isso que eu digo, é um ser que ele precisa trabalhar com amor, ele precisa, né? Mas as pessoas também têm que ver o técnico desse jeito, né? Eu sempre, onde eu vou, onde eu chego, eu levanto essa bandeira. A gente nós somos, né? A alma do lugar. Eu encaro como assim. Porque, pensei, se é um paciente que um técnico não observa direito a fístula, impulsiona de qualquer jeito, pode ser que acabe com a vida do paciente ali, acabe com a fístula do paciente. Já se é um que não tem aquele cuidado, né? É a administração dos medicamentos no lugar certo, das informações para o paciente certo. Então, assim, tem tudo isso. Que gera o quê? Um plantão tranquilo. O que gera um plantão tranquilo é você fazer tudo direitinho. É você procurar saber como é que o paciente está se sentindo. Tudo isso. Então, assim, basicamente a rotina é essa, né? É um paciente que chega para dialisar. E aí, é 3 vezes por semana. Ele é conectado a uma máquina. E nessa máquina a gente calcula o peso direitinho que precisa tirar. Tempo, né? Que normalmente são 4 horas. Eu nem falei pra vocês. Normalmente também usa um anticoagulante, porque como aquele sangue passa pela máquina, né, tem aquele tempo todo, aquele processo, pode ser que coagule, isso não pode acontecer.
É basicamente isso, aferição de pressão. É basicamente isso não, eu acho que o técnico de enfermagem na hemodiálise é o cara. Me desculpa, gente, se tiver enfermeiro, se tiver médico, se tiver alguém que assiste aí. Mas é verdade, gente. Eu enxergo assim. Se eu pensei, o técnico é quem chega e monta o capilar. E aí nesse capilar, se for reutilizado, ele tem um ácido dentro, né? Que é, como ele fica guardado, ele precisa desse ácido para não pegar bactéria, para fazer a higiene certa. Se o técnico de enfermagem não fizer essa limpeza certa, né? E conectar no paciente, o paciente pode ter calafrio, pode morrer, pode inúmeras coisas. Aí, se não for um técnico bom, se não fizer aquilo com amor, já era hemodiálise. Pronto. Aí não, aí ele, ok, ele limpou tudo direitinho. Mas na hora da punção ele errou. Lógico, gente, tô falando assim, agora vai pra punção. Punção é normal errar, eu também já errei. Chorei muito no dia que eu errei, né? Mas é uma coisa que pode errar, né? Mas você pode evitar também. Então, se é um técnico e não tem aquele cuidado na hora da punção, pode levar tudo a perder. Se você não tem cuidado na hora de colocar como eu posso dizer, o cálculo certo, pode levar até a óbito o paciente. Então, assim, é uma área que eu amo, de verdade. Eu trabalhei 5 anos e eu achava aquilo tudo muito lindo, né? Eu achava muito interessante você chegar um paciente e você ver ele ficar bem também, porque às vezes o paciente chega na hemodiálise ou a primeira diálise acabado, sabe? Com os níveis todo ruim e, sabe, totalmente acabado. Às vezes uns até tendo convulsão por causa do eletrólito, tudo isso. E você vai ali com aquele paciente, diálise a diálise, você vai ficar bem. Sinceramente, hoje eu digo assim que Deus me colocou ali para me conhecer uma área muito interessante, né? Porque a área de enfermagem, assim, é muito grande. Então, assim, eu realmente sou apaixonada pela hemodiálise, eu gosto muito e eu acho interessante. Lógico que a gente torce sempre o paciente conseguir seu rim, né? Isso assim, quando eu recebi a ligação, a informação que o paciente tinha feito o transplante de rim, eu ficava muito feliz. Mas enquanto o transplante não chega, cabe a gente fazer nosso papel com amor, né? Então, gente, eu tentei mesmo gravar um vídeo bom pra vocês. Se vocês quiserem, eu volto deixando, tipo assim, minha experiência em cada parte, na punção, o que eu sei sobre punção, que não é muito, mas, né, 5 anos. Sobre a máquina, sobre alguma coisa assim que eu possa ajudar vocês. Eu espero sempre ajudar vocês, eu sempre faço vídeo assim com esse intuito. E é isso, eu fui técnica de enfermagem, né, 5 anos, tem alguns meses que eu não tô mais na área. Mas eu sempre fazia tudo com muito amor e eu via aquilo ali eu via, às vezes eu olhava assim e falava, rapaz, eu conectei um paciente numa máquina e o sangue daquele paciente tá indo pra ali. Se eu usar uma coisa de errado, eu mato aquele paciente. Eu sempre pensava assim, não vou mentir pra vocês não, porque se você não pensar assim, não botar as coisas bem pra botar medo mesmo, não vai. Então assim, eu sempre pensava assim, eu achava aquilo muito interessante. Quando eu ia olhar o peso do paciente, ele saiu o peso certinho, sabe? Eu ficava muito feliz. E cada conquista assim dos pacientes eu me conquistava junto. Era uma hemoglobina que aumentava e eu ficava feliz com eles. Era porque, gente, você acaba se acostumando com os pacientes, né? Como eu falei, é 3 vezes na semana que você vê aquela mesma cara. Então você sabe da vida deles, sabe da vida do filho, sabe o mau humor, o bom humor deles, onde dói, onde não dói. Então vira na verdade uma família ali, né? Então, assim, se você é técnico e tem vontade de ir para essa área, eu só quis conhecer um pouco. É uma área que eu acho que requer muita, como eu posso dizer, é uma área que requer quebrar alguns tabus, na verdade, né? Muita gente pensa que só quem faz hemodiálise é velhinho, eu pensava, não vou mentir pra vocês antes, né? Que só era velhinho, mas não é, gente. E isso é a doação de órgãos, eu acho que é onde chega aí. Poxa, não é que o velhinho não necessite também, é que infelizmente normalmente os velhinhos não vão conseguir, né, esse rim porque não aguentam passar por uma cirurgia. Mas pensa aí, é cada adolescente, é cada criança que a gente vê esse sofrimento diário. Então assim, ainda vem essa parte de doação de órgãos, né? Eu acho que é uma área que precisa ter um olhar melhor. Que se eu puder ajudar, eu vou estar aqui sempre, tá? Então é isso. O vídeo de hoje é esse, gente. Eu juro pra vocês que eu espero ter ajudado, que é muita informação pra passar em poucos minutos. Um beijo da Holly e até o próximo vídeo. Deixem dicas, tá? De que vocês querem ver. Tchau!